Fala, Irmandade! Tudo bem? Continua a nossa playlist com os slides do Aula Paraná para o segundo ano do ensino médio. Nessa videoaula nós vamos aprender sobre a função seno, a definição, as características e o gráfico da função seno. Você não vai ficar fora dessa, hein, Irmandade? Já vai dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal. Sem perder tempo, vamos para a nossa aula então sobre função seno, tá bom? Slides do Aula Paraná, hein, meu povo? As funções periódicas são funções que possuem um comportamento periódico, né? Ou seja, que ocorrem em determinados intervalos de tempo, tá? E período corresponde ao menor intervalo de tempo em que acontece a repetição de determinado fenômeno. Por que ele está falando isso, galera? Porque a função seno ela é uma função periódica. Se a gente for fazer o gráfico dela, ela é uma onda que se repete várias vezes e infinitamente, tá bom? Então tem uma onda e essa onda tem um período, quanto tempo que ela demora para se repetir, tá? Então a função seno é a função do tipo y é igual a seno de x, tá bom? Então a gente sabe que ela é uma função periódica, tá bom? Então ela é uma função periódica. Então ela é do tipo y é igual a seno de x. Se você não lembra qual a definição de função, agora eu vou colocar um card aqui para você se dar bem, lembrar o que é função, o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem, qual que é a relação de função, como que eu posso representar uma função. Tudo isso você vai ver nesse card que eu coloquei agora para vocês, tá bom? Olha só, para construir uma função, o gráfico de uma função, nós vamos precisar fazer uma tabela. E através dessa tabela nós vamos construir o gráfico da função seno de x, tá bom? Nós vamos pegar os valores de x em radianos, tá bom, meu povo? Então os valores de x que eu pego para construir o gráfico de uma função seno ou de uma função cosseno, que nós vamos ver na próxima videoaula, nós vamos pegar sempre os valores de x em radianos. Quais valores de x em radianos, galera? Você vai pegar o valor de x que dividem os quadrantes, né? Na verdade, você poderia pegar qualquer valor, tá? Mas a gente é esperto, né, galera? Quanto que vale, né, os valores que dividem os quadrantes estão lá no tabelão trigonométrico. Então, se eu pegar uns valores que dividem os quadrantes, no tabelão trigonométrico eu já tenho esses valores, né? Então, é só fazer, tá? Lembrando, você pode pegar qualquer valor de x em radianos, mas pegar os valores que dividem os quadrantes é muito mais fácil, né? Você tem um tabelão trigonométrico na sua mão aí, Irmandade. Só olhar o valor lá do x, você já sabe quanto que é o seno dele, tá bom? Então nós vamos fazer essa tabela aqui, ó, x e y, que é igual a seno de x, tá bom? Então, os valores que dividem os quadrantes em radianos são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. É isso? Então, se o x vale 0, seno de x é seno de 0. Quanto que é seno de 0, Irmandade? Né? Eixo seno é esse daqui, né? É o eixo da horizontal. Você perdeu essa videoaula, mais um card aí para você lembrar o que é o eixo seno, né? Então aqui é 1, aqui é 0 e aqui é menos 1. Né? E o seno de 0 vai pegar aqui, seno de 0 é 0. Se você não lembra, pega no tabelão trigonométrico que você também consegue fazer bem tranquilo. Seno de π sobre 2, galera. Seno de π sobre 2, tá? É esse valor aqui, ele vale 1. Então, seno de π sobre 2 é 1, ok? Agora, seno de π está aqui, né? Então o eixo seno ele pega no 0. Então seno de π é 0. Ok? Você vai colocar 0. Seno de 3π sobre 2, meu povo. Olha só. Seno de 3π sobre 2. Quanto vale o seno de 3π sobre 2? Olha lá no eixo seno. O eixo seno é o da vertical, né? Ele vale aqui menos 1. Então o seno de 3π sobre 2 vale menos 1, ok? E o último valor aqui, o seno de 2π, tá?
tá aqui, reflete em cima do eixo seno, é zero. Então o seno de 2π vale zero, meu povo, tá bom? Quem estudou funções lá no primeiro ano do ensino médio, lembra que toda tabela eu consigo fazer um gráfico. Então eu já antecipei aqui pra gente, né? Fiz um papel milimetrado. Ó, você viu? O professor também dá uma caprichada de vez em quando, é bom, né? Então olha só, eixo X e eixo Y, tá bom? No eixo X eu vou colocar os valores que eu escolhi lá, que são os valores que dividem os quadrantes, bem mais fácil. Lembrando, você pode escolher qualquer valor de X, mas é mais fácil, né, irmã? Você vai pela lei do mais fácil, né? Pegar os valores que dividem os quadrantes, então eu vou colocar esses valores lá no eixo X, lembrando que o eixo X é o eixo da horizontal. Então aqui eu tenho 0, né? Aqui eu tenho π sobre 2, né? Aqui eu vou ter o π, aqui eu vou ter o 3π sobre 2 e aqui eu vou ter o 2π. Bom, são os valores de x. Se a gente olhar lá, os valores de y que aparecem são o 0, o 1 e o menos 1, né? O 0, 1 e o menos 1 são os valores de y. Então eu vou fazendo meu gráfico aqui, já tenho o 0, vou colocar o menos 1 e vou colocar o 1 aqui, tá bom? Para ficar bonitinho, eu vou mudar a cor aqui do nosso canetão aqui, olha que bonito aí. O senhor gosta de caprichar também, né? Quando o x valer 0, vamos olhar lá, ó. Quando o x vale 0, o y é 0. Vou marcar aqui o ponto no plano cartesiano. Ó. X valendo 0, o y é 0. O outro ponto, galera, quando o x valer π sobre 2, o y é 1. Então aqui, ó, x valendo π sobre 2, o y será 1. Tá bom? Quando o x valer π, o y é 0. Né? Então, x valendo π, o y é 0, ó, você vai marcar aqui em cima do π. Tá bom? Quando x valer 3π sobre 2, o y será menos 1. Né? Vamos lá. Quando valer 3π sobre 2, o y valendo menos 1 vai estar aqui. Tá bom? E quando o x valer 2π, né, o y vai ser 0. Ok? Então você vai marcar aqui. Quando você unir esses pontos, pessoal, lembra que ele é uma onda, não é reta, hein, Irmandade? Pelo amor de Deus, não vai colocar reta aí, meu povo. Coloca uma curva, ó. Tá? Então, a função seno, ela é uma curva, ela não é reta, tá bom? Lembra que ela é uma função periódica, então ela se repete infinitamente para a esquerda e para a direita. Para dizer isso, a gente faz um tracejadinho aqui para o lado esquerdo e para o lado direito, né? E um tracejadinho aqui para o lado esquerdo, tá bom? Então essa daqui é a função y é igual a seno de x, tá bom? Para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre as características da função seno, tá bom? Vamos voltar na corzinha lá que eu gosto? Vou colocar aquela corzinha legal lá, cor preta mesmo. Então, as características da função seno, tá? Ela é periódica, né? Ela se repete, é uma curva que se repete infinitamente, tá bom? Então, aqui a gente tem um conceito, pessoal, de domínio, tá? De imagem e de período, tá bom? Quem não lembra disso, quem não lembra, dá uma olhadinha lá no nosso card falando sobre funções. Domínios são os valores que eu posso pegar para x, tá? Então, domínios são os valores de x que eu posso pegar. Quando a gente construiu a tabela, eu falei várias vezes para vocês que vocês poderiam pegar qualquer valor de x, inclusive valores negativos, mas aí ia ser complicado para você calcular, hein, Irmandade? Então, o que você vai fazer? Ó? Pode pegar qualquer valor de x, então a gente representa assim, domínio da função, df da função, tá? Pode ser qualquer número, então a gente coloca conjunto dos números reais, tá bom? O que é a imagem da função seno? Tá bom?
a função seno tem como imagem, né? A imagem, a definição de imagem, primeiro, né? São os valores de y. São os valores de y relacionados a x, né? Ou com x, né? Os valores de y que tem relação com x. Então, quais são os valores de y? Estão compreendidos no intervalo de -1 até 1, tá bom? Então, a imagem chama de IMF, imagem da função, estão compreendidas no intervalo entre -1 e 1. Então, a imagem da função, ó, o valor de y, está de -1 até 1 nesse intervalo, tá bom? E o que é período, meu povo? Período é quando se repete, né? Quando ela se repete, tá bom? Então, observa lá no gráfico, Irmandade, que a gente tem a função seno saindo do 0, subindo até o 1, descendo até o -1 e voltou no 0, tá? Novamente. Então, ela só sai do 0, vai até o 1, desce até o -1 e volta aqui no 2π valendo 0. Quando isso acontece, ela se repetiu, ela começa a se repetir infinitamente. Então, olha só, o período dessa função, né, P de período, é 2π radiano. Lembra que os valores de x estão em radiano? Ela demora 2π radiano. Qual o significado disso, meu povo? O significado disso, ó, é que a onda vai se repetir, adotando o lado direito, né? Em 0, em 2π, em 4π, em 6π e assim sucessivamente. Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, né? Se for negativo, no -2π, no -4π, no -6π. Mas o período da função seno é 2π radiano, tá bom? A função seno também, pessoal, ela é chamada de senoide, tá? É um nome que vocês podem ver aparecendo para função seno, tá? Então, seno, senoide são sinônimos, a função seno e a função senoide são sinônimos, tá bom? Então, o período dela é 2π radiano, o domínio são os reais, a imagem é de -1 até 1, tá bom? Então é isso é a função seno, slides do Aula Paraná. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, continue com a gente, galera. Abraço, tchau, tchau.